O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acaba de defender que a reforma do Código Penal brasileiro não inclua temas polêmicos que envolvam crenças religiosas, mostrando-se favorável a um código enxuto. O ministro sustentou que os temas que provocam debates acalorados na sociedade, como aborto e lei seca, devem ser discutidos no Congresso separadamente. Para debater o assunto, convidamos os deputados Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, e Harold de Oliveira, do PSD, também do Rio de Janeiro. Deputado Alessandro Molon, como é que o senhor vê essa advertência do ministro da Justiça? Que parece sensata, né? Olha, eu considero extremamente sensata, Tarcísio, e foi exatamente essa a preocupação que eu tive quando propus a criação aqui na Câmara da Subcomissão Especial de Crimes e Penas, antes da criação, inclusive no Senado, de uma comissão de juristas para propor um anteprojeto de um novo Código Penal. Nós fizemos aqui a criação dessa subcomissão para readequar as penas atribuídas a cada crime na legislação penal brasileira em função da sua gravidade. Por quê? Porque nós temos hoje no Brasil crimes graves com penas leves e crimes leves com penas graves. Só para citar um exemplo, a pena mínima do homicídio simples é a pena de 6 anos. 6 anos. Já a pena para falsificação, a pena mínima para falsificação de cosmético, portanto, falsificar um batom, a pena mínima é de 10 anos. De 10 anos. É exagerado. Então, vê-se aí um desequilíbrio. Para corrigir isso, eu propus a criação da Subcomissão de Crimes e Penas, que aprovou por unanimidade o meu relatório, e nesse relatório nós tivemos esse cuidado manifestado pelo ministro. Ou seja, não incluímos os temas que dividem o Congresso ao meio. Porque se aqui estivessem incluídos, ou a reforma não anda, ou se faz um debate superficial de temas que mobilizam a sociedade brasileira, e eu considero que isso não é adequado. Agora, deputado, o senhor sabe que mudança do Código Penal é uma matéria que leva tempo, porque é muito lento o processo de tramitação, não é? Eu tenho um pensamento, sendo engenheiro, repito, não sou advogado, como o Alessandro Molon, meu companheiro, mas tenho uma experiência grande aqui na casa, de 30 anos, de constituinte, então um convívio com muitos juristas aqui. Código é uma consolidação de leis. Código não é uma nova lei. Código é uma consolidação de leis. Dizer que um código está antiquado, ultrapassado, tem 72 anos, como é o caso do nosso, isso não é uma coisa correta, honestamente correta. Ele tem que ser ajustado, reequilibrado, como falou o deputado Molon, e fez uma proposta específica, abandonando os temas emocionais. Agora, falar também que temas religiosos não constam do Código Penal, constam matérias da sociedade, matérias polêmicas, é verdade, que nós estamos discutindo. Então, eu digo que o Código é uma consolidação. O Congresso não deixou de produzir leis durante esses 72 anos. Então, o que tem que ser feito é um reequilíbrio realmente, reexaminar, incluir talvez novos crimes na área da cibernética, nessa área que realmente tem novos crimes para incluir. Agora, trazer todos aqueles temas, muitos dos quais já foram votados e rejeitados na casa, como é o caso vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, e mais contundente, estupro de vulneráveis. Estupro de vulneráveis foi votado em 2005 na casa. É deste milênio, não é do milênio passado, deste milênio. Votaram em 2005, restabelecendo que o estupro de menores, então, incluiu tudo em estupro de vulneráveis, que incluiu idosos e deficientes, e estabeleceu que ficaria os mesmos 14 anos. O que propõe este código? Quer dizer, de uma forma sutil, de uma forma até sórdida, eu diria, porque não tem outro termo para dizer. Ele propõe que o estupro de vulneráveis para menores comece aos 12 anos. É para liberar a pedofilia, é para, naturalmente, liberar a prostituição infantil. Outro aspecto mais grave ainda. Liberar
Sim, se o estupro de vulneráveis passa a ser crime a partir de 12 anos de idade, acima de 12 anos de idade, nós temos uma criança, uma mulher ou um homem, não importa. E aí ele pode ser prostituído como outros são. Isso que eu estou dizendo. Então, essa é a grande realidade que está por trás disso tudo. Quem tem interesse, não sei. Agora, outro exemplo, esse ainda é pior de todos. Em 2005 mesmo, foi votado aqui a lei de biossegurança, Molon. Você acompanhou, você estava aqui. A lei de biossegurança foi votada e é uma lei grande, evidentemente, tem muitos artigos. Pois bem, foi estabelecido nessa lei que a questão do controle de como usar embriões para pesquisas, etc. Foi tudo estabelecido direitinho ali. O que faz o código agora? No artigo 543, que é o último artigo, aquele que diz revoguem-se artigos, parágrafos, tal, revoga nessa lei de 2005, da biossegurança, revoga tudo que se refere a embriões. Há sentido nisso? Uma lei moderna, uma lei que foi feita agora, debatida e tratada especificamente, não foi tratada dentro de um código que trata desde terrorismo até crime de vulneráveis, que passa por aborto, que passa por uma série de outros crimes misturados numa única lei. Isso é uma agressão ao processo legislativo que eu aprendi. O processo legislativo estabelece que as leis polêmicas, aquelas que dividem a sociedade, elas têm que tramitar lentamente, esse processo é sábio, para que toda a nação possa ser ouvida. Mas o que existe por trás disso tudo? Existe que as minorias que defendem aborto, e quando se faz pesquisa, a pesquisa mostra que 90% é contra aborto. As minorias que defendem regulamentar a carreira de prostituta, quando se faz pesquisa, 90% é contra, a sociedade é contra, porque a sociedade é contra. Então, são minorias que trazem para este biombo que se transformou, este código que está sendo tramitando no Senado, isso é um biombo que ali ele acomoda todas as sutilezas, todos esses desejos de minorias e quer, então, ele usurpa a vontade popular, que a lei, no processo normal de audiência pública, de debate e de contradições, do contraditório, vão para o plenário e nós votamos a lei. Então, esse código é esse biombo, Eu vou depois, eu peço desculpa, eu estou até avançando depois um pouquinho, mas o Molon vai depois conversar sobre isso também, e ele é jurista, ele é advogado, ele sabe como é que funciona. Então, o que acontece? Então, esse se tornou um biombo. Então, ele, além de ser um biombo, para trazer essas sutilezas de uma forma sutil, né? Enganando, usurpando a vontade popular, foi uma terceirização até do processo legislativo, se me permite dizer, porque 15 juristas que não têm nenhuma representatividade política, podem ser excelentes, são excelentes perfis públicos, não conheço os perfis íntimos e privados de nenhum deles, mas os públicos são excelentes. E outra coisa, no final, então, esse biombo acomoda também, só para encerrar rapidinho, as pessoas estão entendendo isso, acomoda também o anonimato. Porque cada lei dessas, quem é a favor do aborto não propõe um aborto textualmente, que depois perde a próxima eleição, porque a população toda é contra. Então, o anonimato incluído nesse biombo desse corpo para aprovar essas matérias polêmicas. Deputado Alessandro Molon, o senhor concorda com essas considerações que acaba de fazer o deputado Haroldo de Oliveira? Olha, Tarcísio, é muito importante que fique claro para quem está nos acompanhando que essas observações que o deputado Haroldo acabou de falar são sobre o projeto de código que tramita no Senado. É isso aí. Aqui na Câmara, nós estamos com essa proposta, que é de minha autoria, que é diferente da do Senado, que foi aprovada recentemente na Subcomissão de Crimes e Penas. Como é que nós construímos essa proposta? Eu acho que essa minha resposta vai dialogar com algumas das observações feitas pelo deputado Haroldo. Nós pedimos ajuda, sim, de operadores do direito penal. Nós tivemos um apoio decisivo da Associação Nacional do Ministério Público, a CONAMP, da Associação Nacional de Procuradores da República, da Associação dos Magistrados Brasileiros,
da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Instituições respeitáveis. Não, A ordem... e representativas, isso que eu estou falando. Perfeito. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério da Justiça e o CNJ/Supremo Conselho Nacional de Justiça. mandaram representantes para nos ajudar a construir isso aqui. E como é que nós construímos isso? Procurando equilibrar as visões que muitas vezes são até quase que opostas. Muitas vezes a Defensoria Pública tem, sobre alguns temas, uma visão bem diferente da visão do Ministério Verdade. Público. Então nós procuramos um caminho do meio, um caminho de equilíbrio, para os temas que fossem temas que todos os operadores do direito entendiam que precisavam ser enfrentados. Então isso faz dessa proposta, eu acho que é uma proposta muito mais razoável e muito mais viável de ser aprovada no Parlamento, sem prejuízo de outros debates que podem acontecer, mas não no bojo de uma proposta dessa. Por quê? Porque senão esses temas polêmicos, de fato, inviabilizam todo o resto da discussão. E tem temas aqui fundamentais. Por exemplo, é razoável que no Brasil, com 40 mil homicídios por ano, nós tenhamos uma das menores penas para o homicídio do mundo? É razoável isso? Eu acho que não. É razoável que uma mãe que, num desespero, furtou um saco de farinha de um supermercado, que ela, furto simples, que ela possa ficar 1 ano presa até ser julgada e muitas vezes considerada inocente, não me parece razoável. Então, o que nós fizemos aqui? Nós aumentamos a pena dos crimes que envolvem violência. Por quê? Porque eles atentam contra o bem maior que o direito deve proteger, que é a vida. E nós reduzimos, equilibrando, as penas de crimes patrimoniais sem violência, como, por exemplo, o furto. Nós aumentamos a pena dos crimes de corrupção. Por quê? Porque a sociedade brasileira quer do Congresso um endurecimento no tratamento do desvio de dinheiro público. Aquele dinheiro que é desviado do hospital é o dinheiro que falta para salvar a vida de alguém. Aí também nós estamos protegendo o bem-vida, não é? O dinheiro do remédio, o dinheiro do médico. Então, por isso essa proposta recebeu o apoio de todas essas instituições. Claro que as instituições, uma aqui e outra ali, prefeririam um texto um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas o texto é de minha autoria. Isso também responde a uma outra observação do deputado Arotes. Eu assumo a responsabilidade por isso que eu estou propondo. Isso aí. Portanto, eu sou autor desse relatório e respondo por ele. Não por acaso ele foi aprovado por 6-0. É verdade. Por quê? Porque nós discutimos, colhemos as opiniões, mas é um parlamentar que está apresentando isso. Então, me parece que isso também atende a uma necessidade que é de garantir que na iniciativa de um projeto legislativo se tem alguém que foi escolhido pela população para fazer isso, votado para isso, como um deputado ou um senador, né? Eu fico um pouco preocupado porque mesmo na apresentação do projeto de Código do Senado, o próprio senador, que é o presidente do Senado, que assinou o projeto, assinou e deu entrada e disse, estou assinando e dando entrada, mas não concordo com tudo que está aí. Estou apresentando para discutir. Isso não me parece responsabilidade. Não me parece a melhor maneira de se iniciar um debate. Eu acho que é preferível que um parlamentar assuma a responsabilidade e defenda aquelas posições, não é? Porque senão, de fato, fica uma autoria indefinida. Autoria da comissão de juristas. Não há a menor dúvida de que são todos extremamente capacitados, tecnicamente, são respeitados no meio jurídico, mas me parece que essa não é a melhor maneira do parlamento colher a contribuição dos profissionais. Nós colhemos, mas me parece que de uma maneira mais... democrática. Foi as instituições que têm representação. Lógico, quando você vai na OAB, a OAB é uma instituição onde o presidente é eleito. Você vai em todas as associações... São todos eleitos. São todos eleitos. Então, eles têm uma representação daquele segmento. Isso é que é fundamental, é o que eu falo. E esse código que está no Senado, ele não passou por audiências públicas. Foram reuniões, nem sequer foram publicadas. Não temos fontes para consultarmos quem foram as instituições que foram ouvidas, quem foram as pessoas que realmente deram opinião para chegar aquilo. E outra coisa, cheio de contradições, o deputado já levantou aqui uma contradição, que é essa que ele busca o equilíbrio. Eu estou plenamente de acordo, quero dizer que eu não sou contra um reajuste do Código. Claro que tem que incluir novas coisas. O que eu sou contra é a forma como foi feito este projeto que tramita no Senado e este assodamento.
Aliás, concordo plenamente, fiquei muito feliz. Mas esse projeto ainda tem que vir para a Câmara. Sim, mas ele já vem de lá votado, eu sei, mas acontece o seguinte, eu fiquei muito feliz com o pronunciamento, com a audiência do ministro da Justiça. Ele disse exatamente o que eu não saberia dizer, porque não sou jurista. Mas ele falou exatamente o que eu penso, e é exatamente o que o deputado Molon colocou aqui agora. O projeto do deputado Molon, eu não o conhecia em detalhes. Eu ouvi uma entrevista dele um dia desses no rádio ou na televisão, não me recordo, e eu fiquei muito impressionado com a forma. Digo, puxa, mas é isso que tem que ser feito. E por que tem outro projeto rolando lá? Por que não vamos por este aqui? Que é um projeto que nasce no seio dos representantes do povo, não há essa terceirização do processo legislativo. Então, eu estou de acordo com tudo que o deputado Molon falou aqui a respeito disso. E tirou os temas polêmicos para que esses, não é deixar de legislar sobre eles, temos que legislar, sim, sobre aborto, sobre pedofilia, sobre todos esses temas, mas como um tema específico que entre com um autor responsável, olha, eu quero fazer isso, e vamos fazer audiência pública, e vamos debater, e vamos votar. É isso que tem que ser feito. Ninguém é contra o debate, é claro, a sociedade evolui. Nós vivemos numa sociedade que todo dia tem coisa nova, a tecnologia traz coisas novas que podem ser modificadas do dia para a noite sem nenhum problema. Mas aquilo que é do social, das relações sociais, às vezes os processos, não sempre, cientificamente, os processos são lentos. Enquanto que uma geração acomoda 3, 4 ciclos tecnológicos dentro da mesma geração, 40, 50 anos, ciclos definitivos, como nós estamos vivendo nesse milênio, desde o final do milênio passado, o processo social acomoda várias gerações, é o contrário, são várias gerações que são acomodadas dentro de um ciclo social. Então é preciso que a gente tenha cuidado, saber o que pode ser avançado, o que não. Temos que respeitar a história, a tradição, a formação histórico-cultural do país. E temos hoje um instrumento formidável, que é a pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião orienta. Então, essas matérias polêmicas que estão colocadas lá no Senado, elas não vêm aqui para a Câmara, porque quem vai assinar uma lei dessas sabendo que 90% da população é contrária? Vai perder a próxima eleição. Então, esse biombo lá acomoda, dá um anonimato. Não, coloca tudo junto nesse mesmo saco de gato e vamos aprovando isso que der aí. É assim que está. Eu fico muito triste. Eu já vi de tudo aqui nessa casa. Nas duas, aliás. Mas essa eu não tinha visto ainda, porque esta é a usurpação da vontade popular. Agora, deputado Alessandro Molon, esse projeto, essa proposta que o senhor tem, vai ser ainda submetida aqui ao plenário da Câmara ou alguma comissão da Casa? As duas coisas, Tarcísio. Na verdade, nós aprovamos recentemente, por unanimidade, na Subcomissão Especial de Crimes e Penas, o meu relatório foi aprovado. No próximo dia 18, ele será apresentado à Comissão de Constituição e Justiça como anteprojeto, será aberto prazo para emendas e depois será apreciado e, se aprovado, está pronto, no nosso entendimento, para ir para o plenário. Se aprovado no plenário, vai para o Senado. E a tendência, eu imagino, deputado Haroldo, é que lá esses temas sejam apensados. E eu acho que é bom que eles sejam apensados. Por que razão? Porque haverá também o confronto das propostas. Por exemplo, nós aqui estamos aumentando a pena mínima dos crimes contra a administração pública e mantendo a máxima. O projeto do Senado aumenta a mínima, mas reduz a máxima. Então, por exemplo, o crime de corrupção, que hoje tem pena de 2 a 12 anos, no nosso projeto passa a ter pena de 3 a 12, aumenta a mínima. No projeto do Senado passa a ter pena de 3 a 8. A máxima reduz. O nosso projeto aumenta a pena mínima para o homicídio simples, de 6 para 8 anos. O projeto do Senado mantém a mesma pena que há hoje. O nosso projeto reduz mais a pena para os crimes patrimoniais sem violência, por exemplo, furto simples, do que o do Senado. O Senado reduz também, mas reduz numa proporção menor. Enfim, há diferenças e há congruências. E tem coisas que, felizmente, foi pensado pela nossa subcomissão e foi pensado também pela comissão do Senado, como, por exemplo, a criação do crime de enriquecimento ilícito. O servidor público... que precisa ser tratado especificamente, sem em dúvida, legislação específica. Sem dúvida.
O servidor público ele tem que poder demonstrar de onde veio o seu patrimônio. Que pode ser da atividade pública, pode ser de uma atividade privada, mas tem que demonstrar a origem. Servidor público... A origem, né? Claro. Servidor público com patrimônio sem origem é indício de uma conduta contrária ao que manda a Constituição e o direito penal. Então, cria-se o crime de enriquecimento ilícito. Um crime muito importante lá para o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Nós aprovamos ontem a criação do crime de milícia, que é um problema grave no Rio de Janeiro, que são organizações paramilitares, né, que, no fundo, usam... Violentas, né? Com certeza. Muitas vezes usam a condição de membros de agentes do Estado, das polícias ou dos bombeiros, infelizmente, para praticar crimes. Nós apresentamos a proposta, foi aprovada criando o crime de milícia com pena de 3 a 10 anos. Uma pena muito dura. Para quê? Para enfrentar esse mal. Então, com isso, acho que a gente avança. Uma parte, só para complementar, é tão grave esse assunto no Rio de Janeiro que o prefeito do Rio de Janeiro, ao fazer uma licitação para conceder licença para exploração do transporte por vans, que são esses carros com 8 a 12 lugares, que normalmente em todos os estados, em São Paulo, em todos são feitas com as cooperativas, no Rio não pode fazer com cooperativa, vai ter que fazer individualmente. Por quê? Porque as cooperativas estão contaminadas, muitas segundo a vezes informação. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Mas aqui é sempre assim, passa tão rápido. Mas foi bom. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Alessandro Molon, Obrigado, do PT do Rio de Janeiro, e Harold de Oliveira, do PSD, Mas eu posso também do dizer Rio de que Janeiro. cumprimentá-lo pelo seu trabalho e dizer que sou Muito parceiro para apoiar esse seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Brasil em Debate.